Olá, olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro. Meu nome é Aurélio Prado, eu falo diretamente de Almada, em Portugal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a duração das penas futuras. Exatamente. É um assunto muito interessante que faz parte do Livro dos Espíritos. São algumas questões, inclusive algumas questões respondidas por vários espíritos, dentre eles Lamennais, o próprio apóstolo Paulo, Santo Agostinho, inclusive Platão. É muito interessante, né? Mas para a gente poder começar trazendo toda essa energia boa para a gente relaxar e absorver melhor todo esse conteúdo, vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz e, em sequência, a gente vai fazer uma pequena prece, tá bem? Vamos lá? Então, do livro Vinha de Luz, eu havia separado um capítulo, mas por alguma razão a espiritualidade, eu acabei me mexendo por aqui e avançou no livro, e a gente caiu no capítulo 116, no item joio. Portanto, para alguém, esse item vai fazer sentido. Então vamos lá, porque eu não sou de contrariar a espiritualidade. Então vamos lá, o título é Joio. E o trecho bíblico ao qual esse livro faz parte está em Mateus capítulo 13, versículo 30. Ele diz o seguinte: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Então, é uma citação de Jesus. E aí, a espiritualidade traz para a gente a seguinte explicação. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado pelo seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar os processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam, ou seja, se diluem. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo da expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos, ou seja, em molho junto, né? Os farnéis ali. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e sua estação. Eis porque, aprendendo aparecendo. Lili, eu vou voltar aqui esse trecho. Vamos lá, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? 3, 2, 1. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto,
Se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementeiras da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através das aflições hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então a gente tem aqui a informação de que é chegado o tempo em que não há mais tempo. É muito importante que a gente se conscientize do nosso papel enquanto cristão, enquanto ser humano, nessa terra, para que a gente, ao invés de joio, a gente comece a produzir frutos, bons frutos de preferência, para que a gente continue de fato o nosso processo, nossa caminhada, né, o nosso processo evolutivo. Então vamos fazer aqui a nossa prece. Queridos amigos da espiritualidade, mais uma vez nos encontramos à tua disposição para compreendermos um pouco mais das lições de Jesus e, acima de tudo, fazermos o possível de nossa parte para colocarmos em prática essas lições. Agradecemos todas as providências que foram tomadas pela espiritualidade amiga, pelos nossos benfeitores espirituais, sobretudo aqueles que nos acompanham diretamente, para que hoje estivéssemos aqui prontos para receber essas informações, porque sabemos, Senhor, que nada na casa do Pai é em vão, nem mesmo uma palavra é dita sem que tenha um propósito. Então, que possamos aqui nos conectar com a espiritualidade amiga para absorvermos o máximo possível das informações que ela mesma, a espiritualidade, há de nos transmitir. Muito obrigado, que assim seja. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a duração das penas futuras. É muito interessante quando a gente vê esse assunto sendo tratado no Livro dos Espíritos em algumas questões, não somente uma, mas algumas questões. E, acima de tudo, sendo respondidas por uma gama de espíritos, né? Como eu disse no começo, dentre eles a gente tem Platão, a gente tem o próprio apóstolo Paulo tratando dessa questão, né? E é interessante, antes da gente entrar diretamente nesse assunto, a gente fazer um, um retorno aqui sobre uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? Não é? E aí os Espíritos trazem para a gente a resposta de que Deus é a extrema bondade, é a extrema justiça. Então guarda essa informação, tá bem? Que Deus é a extrema bondade, é a extrema justiça. Ou seja, nada mais é tão bom ou justo quanto Deus. E aí a gente avança um pouquinho e a gente vai para na minha opinião, uma das respostas mais incríveis que o Santo Agostinho também traz na questão 919 do Livro dos Espíritos também, que é para que a gente passe o dia em revista, né, numa resposta à pergunta de como é que a gente pode se conhecer e evitar o mal, né, evitar praticar o mal. E aí o Santo Agostinho diz: passe o dia em revista, analise o móvel das suas ações, das suas atitudes. E o que que isso quer dizer? Para a gente analisar o motivo que nos levou a agir de determinada maneira, para a gente compreender de fato por que que eu peguei o caminho da direita, o caminho da esquerda e não algum outro caminho, não é? Porque no fundo, o que a espiritualidade deseja é que nós tenhamos consciência dos nossos atos, não é? Porque é a partir dessa consciência que nós seremos avaliados.
né? Eu não gosto muito do termo julgado ou do termo desses termos que nos remetem, né, às religiões preponderantes, né? Não gosto muito de utilizar isso, mas é muito importante que a gente observe que nós sim iremos colher os frutos daquilo que nós plantarmos. Né? A Manuel Filomeno de Miranda tem uma frase também que é lindíssima, com um significado que daria assim um seminário de fim de semana, que é nós somos herdeiros de nós mesmos. Olha só que coisa incrível. Se a gente não colhe agora, a gente vai colher futuramente, de uma forma ou de outra, né? Então, voltando para o tema da palestra, a duração das penas, quando a gente compreende, né, que Deus é soberanamente justo e bom, eu não posso, não é lícito da minha parte imaginar que eu vou ter uma pena que dure para sempre. Não. Eu de fato vou precisar compreender que se eu fiz o mal, eu não só preciso reparar o mal, como é necessário que eu passe também por algo relacionado àquele mal que eu causei ao meu irmão. O que que isso quer dizer? Que eu preciso compreender que aquilo que eu fiz é ruim, foi ruim para alguém. E a melhor forma de, além de reparar, né, de trazer uma justiça para aquele meu ato, a melhor forma de compreender esse meu movimento é muitas vezes passando por algo semelhante. Isso é justiça. Até porque eu preciso trazer para vocês uma outra provocação aqui. O que a espiritualidade deseja de nós, como eu já coloquei, é consciência dos atos, maturidade do senso moral, que é o que o Evangelho traz para a gente lá no Evangelho, né? Que os Espíritos trazem para a gente no Evangelho. Então, o que que acontece? Mesmo que eu não a faça o mal, ou seja, eu preciso fazer o bem. Agora, tem um detalhe muito importante que é a provocação. Eu não faço o mal porque eu tenho medo da pena, ou eu não faço o mal porque eu tenho consciência de que aquela ação da minha parte seria agir com maldade. Porque tem uma diferença. Eu não posso simplesmente achar que já estou no caminho do bem simplesmente pelo fato de não fazer o mal, porque eu tenho medo das consequências. Eu não aprendi a lição. Eu tenho medo do castigo, não é? Então a espiritualidade não quer isso. Ela quer que nós demos um novo passo, avancemos, né? Que é compreender que a gente tem que fazer o bem, porque sim. E simplesmente as atitudes más, elas vão ficando pelo caminho. A gente vai depurando isso, né? Então é muito importante que a gente não pratique o mal simplesmente porque a gente sabe, porque a gente tem consciência, como nos orienta Santo Agostinho, lá na 919, que é compreender o móvel das nossas ações. Eu compreendo que isso faz mal, portanto, eu não vou fazer. E isso é independentemente de ter uma pena ou não, porque o que é certo de dia e de noite. Né? Sendo visto ou não sendo visto, o que é certo e o que é errado é errado. Então, considerando que Deus é soberanamente justo e bom, como nos alerta os espíritos, né, é muito importante que a gente tenha essa noção de que eu faço o mal, eu reparo o mal e eu vivo, eu experiencio aquele mal para que aquilo fique de forma pedagógica inscrito na minha linha evolutiva, de aprendizado, não é? Mas tem muita gente que acha que a gente vai ter penas de duração eterna, né? E Jesus é tão interessante. Opa, corta esse trechinho aí. 3, 2, 1. Então tem muita gente que acha que a gente vai viver eternamente uma pena, um castigo eterno. Isso não existe, né? Isso não existe. Como a gente tem Deus sendo o nosso Pai, o nosso Criador, né? Soberanamente justo e bom, é interessantíssimo que os espíritos trazem na reflexão das perguntas que são respondidas sobre a duração, né, das penas, das nossas penas,
que é o seguinte: à medida que eu aprendo a lição, a minha pena ela é diminuída, né? Ou seja, atenuada, ou até eliminada. Então, não existe isso de uma pena de duração eterna. Pelo contrário, a partir do momento que eu aprendo que eu não devo mais fazer aquilo, a pena cessa. Ou seja, lembra do que Manuel Filomeno de Miranda falou, quando eu comentei logo ali atrás, que nós somos herdeiros de nós mesmos? É simplesmente Deus entregando para a gente a condução da nossa vida espiritual. Nós somos herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos, em todos os aspectos, a ponto de que, a partir do momento em que eu compreendo que eu fiz um erro, né, que eu cometi um erro contra o meu irmão ou contra a mim mesmo, né, contra mim mesmo, eu cometi esse erro e aprendi com ele, a pena ela vai ser diminuída, ela vai ser atenuada. Isso é maravilhoso compreender, né? Significa que Deus nos ama de uma tal forma que nos dá a oportunidade, né, por conta do livre-arbítrio, de não errarmos, mas se errarmos, compreender o erro, o motivo do erro, repararmos esse erro, não é? E experienciarmos a consequência daquele erro pelo tempo suficiente até que a gente aprenda. Ou seja, nós somos responsáveis. Quanto mais rápido eu aprendo a lição, mais rápido eu mesmo me resgato daquela situação que me causa tanto desconforto. Então, é sobre isso essa palestra de hoje, que a gente tenha essa noção, essa consciência de que a velocidade da minha jornada é ditada exclusivamente por mim. Então, que a gente possa seguir esse conselho de Santo Agostinho e todos os dias, não deixar isso para o final do ano, mas todos os dias olhar para as nossas ações e se perguntar por que que eu agi dessa forma, por que que eu comentei isso, por que que eu não fiz isso, quais são os motivos que me impedem de ser mais justo, de ser mais bondoso ou simplesmente de não cometer mais delitos contra os outros e, por consequência, contra mim mesmo. Então, que é importante que a gente saia daqui hoje percebendo essa necessidade de olhar para nós mesmos, para aquilo que nos faz agir. E temos a consciência de que a gente não pode não somente agir para evitar o mal por medo das consequências, mas, acima de tudo, agir fazendo o bem e evitando o mal por compreender que o mal existe e que deve ser combatido. Então, que Jesus nos abençoe muito, que a gente possa compreender a nossa grandeza, a nossa grandiosidade, porque somos feitos para a luz, somos feitos para governar o mundo, somos feitos também para receber esse título de Cristos, né? Um dia também nós teremos esse dever de contribuir numa esfera crística com outros irmãos, não é? Então, que a gente compreenda que está tudo na nossa mão e que essa velocidade é ditada por nós mesmos. Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus nos abençoe grandemente hoje e sempre. Agora a gente vai passar para a nossa prece final e, na sequência, o passe. Então, que possamos agora fechar os nossos olhos. Agradecemos imensamente a espiritualidade pela companhia, pela clareza nas ideias, que possamos compreender a necessidade de sermos de fato os protagonistas do filme que é a nossa vida, que possamos assumir de vez as rédeas da nossa jornada espiritual, ditando passo a passo a velocidade que queremos dentro dessa jornada. Agradecemos a Jesus pela companhia, aos mentores espirituais por nos guardar, nos acompanhar o tempo inteiro, fazendo de tudo para nos inspirar, porque sabemos que no final a decisão sempre é nossa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Humberto de Campos, por nos receber na sua casa e que assim seja.